Dando sequência no nosso vídeo sobre o Império Persa, paramos anteriormente onde o rei Cambises II, filho de Ciro o Grande, morre de forma no mínimo suspeita, e seu primo Dario I, independente das verdadeiras circunstâncias que tudo aconteceu, acaba se tornando rei. E aqui eu deixo um adendo, é importante que você veja a primeira parte do nosso vídeo sobre o Império Persa para não acabar se perdendo no assunto. Então, se ainda não viu, dá uma pausa aqui e clica no card que vai aparecer aqui em cima. Por conta dessa confusão toda que foi criada, Dario I precisou suprimir várias rebeliões que surgiram na Pérsia logo no início de seu reinado, a fim de acabar com as desconfianças de se ele merecia ou não estar com a coroa. Ele então resolve se casar com filhas e netas de Ciro o Grande. Apesar de todos os problemas, Dario fez um ótimo trabalho à frente dos persas, tanto é que ficou conhecido como Dario o Grande. Ele melhorou todos os aspectos já existentes do império, como sistema postal e arquitetura, construindo inclusive uma nova capital para os persas, a cidade de Persépolis. Assim como Ciro o Grande, Dario também adotou uma postura de unificação entre as diferentes tribos do imenso Império Persa, só que ele foi mais além. Enquanto no Egito ele era proclamado faraó, ao mesmo tempo não abandonava a cultura tradicional dos persas e nem de outros povos do seu reino, participando de várias cerimônias de diferentes culturas. Dario também foi importantíssimo na questão da economia. Ele padronizou o comércio com uma moeda oficial que poderia ser usada dentro do Império Persa de uma ponta a outra. No seu reinado, também foram adotados um sistema de pesos e medidas que facilitavam as negociações. Com o fim das rebeliões e o império em ordem, chegava agora o momento de conquistar outros territórios. Os persas agora marchariam em direção à Europa. Após conquistar territórios importantes como a Trácia e a Macedônia, Dario coloca sua poderosa máquina de guerra persa rumo à Grécia. Com um histórico de tantas vitórias sobre outras nações, os gregos pareciam ser apenas mais um lugar a ser conquistado, mas o que parecia ser algo simples, no fim das contas se mostrou ser o pior pesadelo que o Império Persa enfrentaria em toda a sua história. Naquela época, a Grécia não era unificada e sim dividida em várias cidades-estados, cada uma com seus próprios governantes e problemas. Todas essas cidades tinham problemas entre si, mas diante de uma ameaça de invasão do esmagador Império Persa, todos deveriam se unir. Essa era a postura mais sensata para os gregos adotarem naquele momento, e assim era o desejo dos atenienses, que os gregos se unissem para enfrentarem um mal maior. Mas nem sempre, quase nunca, aliás, os conflitos são resolvidos da melhor forma. Esparta acaba recusando o convite de Atenas para unir forças e juntos enfrentarem os persas, segundo eles por motivos religiosos. O fatídico dia da invasão chega e os persas desembarcam na Grécia, dando início à Batalha de Maratona, no ano 490. Tudo pendia a favor dos persas. Eles eram bem mais numerosos, algo em torno de 30.000 soldados, porém eles não contavam com a determinação dos bravos 10.000 atenienses, que estavam prontos para dar suas vidas por sua nação. Comandados por Milcíades, os persas não foram páreos para as inabaláveis falanges gregas que trucidavam seus inimigos. O poderoso Império Persa acabava de amargar sua primeira e humilhante derrota, sendo obrigados a recuar após perder mais de 6.000 homens na batalha, enquanto atenienses perderam um número muito inferior, cerca de 192. Em uma tentativa desesperada de ainda conseguir a vitória, os persas já em seus barcos decidem não retornar para seu território, e sim ir rumo à cidade de Atenas, que estava desprotegida. O general ateniense então vai com suas tropas para proteger a cidade. Enquanto isso, um fato curioso acontece. Antes da Batalha de Maratona acontecer, as mulheres em Atenas foram orientadas a se matarem junto com seus filhos em caso de vitória persa. Eles temiam que, se fossem derrotados, suas mulheres acabassem sendo estupradas e sabe-se lá o que seria de seus filhos. Assim que a vitória ateniense foi decretada em campo de batalha, um homem chamado Fidípides recebeu a missão de retornar para Atenas e anunciar a todos que eles haviam vencido. Após correr vários quilômetros de maratona
até Atenas sem parar, Fidípides acaba morrendo de exaustão, mas consegue chegar a tempo na cidade e avisar sobre a vitória ateniense, assim evitando uma tragédia. Em homenagem a esse ilustre mensageiro, hoje temos inclusive a famosa corrida de maratona. Após um tempo, Milcíades chega em Atenas a tempo para preparar as defesas. Os persas agora não tinham outra alternativa a não ser de fato recuarem. A derrota frente aos atenienses abalou muito os persas, afinal nunca nada igual havia acontecido. Só restava agora para Dario acalmar os ânimos de seus aliados, mas sem esquecer dos malditos gregos que ele passou a odiar. Dario I acabou morrendo no ano 486 a.C. e a missão de cuidar do Império Persa passou para o seu filho Xerxes I. Diferente de Ciro o Grande e Dario, Xerxes foi um rei que ia contra tudo o que seus antepassados pregavam. Além de adotar uma postura de grandeza, ele não se misturava com seus súditos ou soldados. Lembra daquela tradição persa de unificação de povos e respeito às suas tradições que foi iniciada lá atrás com Ciro o Grande? Esqueça tudo isso. Xerxes literalmente começou a demolir templos desde o Egito até a Babilônia. Xerxes herdou também do seu pai o ódio aos gregos. Eles definitivamente precisavam ser destruídos. Após anos reunindo forças, o Império Persa liderado por Xerxes volta a invadir a Grécia no ano 480. O desenrolar dessa invasão persa se daria em duas frentes de batalha. Uma iria ocorrer em Termópilas. Lá, o rei espartano Leônidas ficou incumbido de impedir o avanço dos persas. A outra batalha iria ocorrer no Estreito de Artemísio. Nessa, os atenienses, que detinham uma grande força naval, comandados por Temístocles, tinham a missão de impedir que os persas invadissem a Grécia pelo mar. Por um tempo, a estratégia grega conseguiu parar os persas, mas a diferença numérica entre os dois exércitos era muito discrepante. Para piorar a situação, o rei Leônidas havia partido para Termópilas apenas com 300 homens de sua guarda real, pois novamente, devido a questões religiosas, as ações militares estavam proibidas em Esparta. Além dos 300, Esparta recebeu o apoio de outras cidades gregas que aumentaram em muito as suas forças, que estimam-se ter sido de cerca de 6 a 7 mil homens, o que ainda era muito inferior ao número de persas que iriam enfrentar. Depois de dias lutando contra Leônidas na estreita passagem de Termópilas, Xerxes consegue a ajuda de um grego chamado Efialtes, que mostra aos persas uma passagem que poderia ser usada para encurralar o rei espartano. Aquela batalha estava com um destino definido e Xerxes finalmente derrota aqueles incansáveis guerreiros. Após isso, ele próprio arranca a cabeça de Leônidas como prêmio. A estratégia de defesa dos gregos não mais seria possível com a derrota do rei espartano em Termópilas. Sabendo disso, Temístocles, que estava com os atenienses lá em Artemísio, resolve recuar. O caminho para adentrar na Grécia estava livre. Os persas então chegam até a cidade de Atenas, que é completamente destruída. Essa, aliás, já tinha sido evacuada pelos gregos, assim evitando um imenso massacre. A situação já estava praticamente definida para Xerxes, que já considerava a Grécia como sua. Era apenas uma questão de tempo para acabar com as forças atenienses que haviam recuado. Eles são perseguidos pelos persas até o Estreito de Salaminas, e lá, uma reviravolta surpreendente acontece. A frota persa é simplesmente aniquilada por Temístocles e os restantes dos atenienses. Mais uma vez, os persas eram obrigados a recuarem da Grécia. Todas essas derrotas persas deram um claro sinal para todas as cidades-estados gregas. Unidos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Mais tarde, em 478 a.C., é organizada por Atenas a Liga de Delos, que tinha o objetivo de unificar e organizar as forças de toda a Grécia contra possíveis futuras invasões persas. A derrota persa contra os gregos foi devastadora para o império. Eles não só foram expulsos da Grécia, como também perderam territórios que haviam conquistado anteriormente, como a Macedônia, por exemplo.
Anos mais tarde, em 466 a.C., Xerxes acaba sendo assassinado. Os anos vindouros não foram nada gentis com os persas, rebeliões, mortes, conspirações, enfim, o Império Persa foi se enfraquecendo ano após ano até aparecer um cara lá da Macedônia chamado Alexandre o Grande, que em 334 deu início a uma campanha militar que iria enterrar o Império Persa de uma vez por todas. Dario III, o último imperador persa, foi assassinado por seus próprios companheiros no ano 330 a.C., após sucessivas derrotas contra as forças de Alexandre o Grande. Você pode acompanhar essa história de Alexandre no card que vai aparecer aqui em cima. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece por nada de deixar o teu like aí embaixo, beleza? Essa é uma forma do YouTube qualificar o nosso trabalho. Quanto mais likes, mais o vídeo será recomendado a outras pessoas. Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Qual a história de outro império antigo que você gostaria de ver aqui no canal? Escreve pra gente aí embaixo nos comentários que iremos dar uma olhada. Até mais!